Que história é essa de molho para salada? A gente por acaso está num restaurante? Reclamou Dário. Para de desperdiçar comida. O que você está tentando provar? Eu só gosto de cozinhar, respondeu a esposa com um sorriso. Deixa de birra, Dário. Eu gostei. Interveio Teresa. Sua esposa cozinha melhor do que muito restaurante caro por aí. Você devia ficar feliz. Tem gente que nem sabe fazer um miojo direito, e a Bianca cozinha como uma chefe de verdade. Que ótimo! Só me sobra um monte de quilos extras, e depois tenho que me matar na academia para caber no terno, resmungou Dário, enquanto devorava a salada. E para o prato principal, o que temos? Anda, me traz logo, estou sem tempo. Hoje tenho uma reunião importante, o chefe pediu pontualidade. Posso dizer que, pela primeira vez, ele me destacou para algo importante. Acrescentou, com um ar de importância. Ah, Dário. Bianca sorriu ao ouvi-lo. Leva uns dos meus rolinhos açucarados com você. Vou embalá-los agora mesmo. Você enlouqueceu? Dário olhou para ela como se estivesse diante de uma doida. Eu vou para uma reunião de negócios, não visitar minha avó no campo. Para com isso e traz uma comida de verdade, não essa sua salada. Reclamou Dário. Bianca pegou o prato sem dizer nada. Seu marido costumava ser muito rígido com ela, mas a jovem mulher o amava. Além disso, teve sorte com a sogra. Teresa adorava comer e sempre incentivava os experimentos culinários da nora. Já para Bianca, cozinhar era um refúgio contra a monotonia de seu trabalho como bancária. Ela quis estudar gastronomia, mas sua mãe foi totalmente contra. Temia que a filha acabasse trabalhando em uma lanchonete barata e ficasse presa lá para sempre. Já Vitor Siqueira, um experiente cozinheiro naval, a compreendia. Foi ele quem ensinou Bianca a cozinhar. No começo, deixava que ela preparasse pratos simples, depois passou para receitas mais elaboradas. No dia em que completou 18 anos, ele lhe entregou um livro com suas receitas exclusivas. Desde então, Bianca se dedicava a mimar a família com suas criações culinárias, mas nunca desistiu do sonho de seguir a gastronomia profissionalmente. Com a popularidade dos programas de culinária na TV, ela até pensou em se inscrever, mas o medo do fracasso a assustava. Você só pode estar brincando. Dário caiu na gargalhada, dobrando-se de tanto rir. Aonde você pensa que vai? Que ideia ridícula. Você nem é uma cozinheira de verdade. Não se atreva a envergonhar meu sobrenome. Todo mundo na cidade me conhece, e aí aparece minha esposa bancando a chefe de segunda categoria? Nem pensar. Eu só queria mostrar do que sou capaz, receber uma avaliação, disse Bianca, hesitante. Pois então se divorcia e usa seu sobrenome de solteira. Aí pode ir para onde quiser. Mas o meu nome você não vai manchar. Já basta você ficar se exibindo na frente dos convidados, cozinhando essas suas receitas complicadas. Depois, todo mundo vem me pedir os segredos dos pratos, como se eu tivesse tempo para isso, como se eu fosse um ajudante de cozinha seu. E isso é ruim? Bianca sorriu abertamente para ele. Eu estou focado na minha carreira nos negócios, e você continua presa nesse seu banco. Quem se importa com essa sua bobagem? Esbravejou Dário. Em vez disso, deveria cuidar da sua saúde. Por que não conseguimos ter filhos depois de tanto tempo? Dário, isso definitivamente não depende de mim, suspirou Bianca. Já fiz todos os exames. Naquele dia, ele saiu de casa novamente depois de mais uma briga. Tinha um encontro marcado com a amante. Eles trabalhavam na mesma empresa, uma grande agência de publicidade com filiais em várias cidades. Patrícia havia chegado lá 2 anos antes como estagiária, mas acabou sendo efetivada. Ela era deslumbrante, alta, bela, com traços marcantes e longos cabelos negros como a noite. Em contraste, sua esposa, a doce e ingênua Bianca. Por outro lado, até a impecável Patrícia tinha uma falha notável, total falta de habilidade na cozinha. Dário descobriu isso na primeira vez que passou a noite na casa dela. Naturalmente, mentiu para a esposa, dizendo que estava trabalhando. Bianca nunca duvidaria dele, pois considerava isso indigno de si mesma. Depois de uma noite intensa de paixão, Dário pediu algo para comer. Patrícia se levantou sem dizer uma palavra e abriu o armário. Em seu pequeno armário, tudo estava ao alcance da mão. Lá dentro,
Uma fileira de pacotes de macarrão instantâneo estava bem organizada. Qual você quer? Perguntou a amante. Gosto do de camarão. Então vou fazer para você, respondeu ela. Dário quase engasgou. Preparar aquilo já era um desastre total. E quando ele pediu para ela fazer um omelete, tudo queimou. Tão queimado que simplesmente jogaram fora a frigideira junto com a comida e ainda passaram um bom tempo tentando convencer os vizinhos de que não havia fogo nem cheiro de queimado. Após algumas tentativas desastrosas, Dário finalmente reconheceu que saber cozinhar era, sim, uma habilidade valiosa. No entanto, isso não o impediu de continuar com Patrícia. No fundo, temia que viver com ela a longo prazo fosse complicado. Suas tentativas culinárias não eram apenas ruins, mas um verdadeiro risco para quem estivesse por perto. Por isso, sempre se precavia. Antes de passar a noite com a amante, encomendava comida com antecedência. Se a visita fosse rápida, preferia se alimentar em casa antes de ir. Fora isso, Dário via Patrícia como uma mulher perfeita. Estava completamente apaixonado por sua beleza e charme e se orgulhava de ser seu amante. Quanto à culpa, essa era uma emoção que ele simplesmente não conhecia. De qualquer forma, Dário acreditava que precisava ter muito mais liberdade do que Bianca e usava isso sem o menor remorso. Naquele dia, a reunião com os parceiros de negócios foi um grande sucesso. O diretor da empresa, Benjamin, sorriu satisfeito ao acompanhar os convidados até a porta. Logo depois, enviou a todos um lembrete sobre o piquenique em comemoração ao aniversário da empresa. Para o evento, a companhia havia alugado uma área ao ar livre, garantindo um dia de lazer na natureza. Benjamin sempre foi uma pessoa criativa. Apesar da diferença de idade, com a maioria dos funcionários sendo pelo menos 10 anos mais jovens, ele era visto como um chefe acessível e carismático. Como um dos fundadores e donos da empresa, seu antigo sócio já havia se afastado dos negócios, embora continuasse recebendo sua parte nos lucros. A empresa ia de vento em popa, com várias filiais em outras cidades. Mas Benjamin tinha um sonho. Queria abrir seu próprio restaurante com um conceito inovador e original. Queria alimentar as pessoas com algo especial. Mas, para lançar um negócio desse porte, era necessário um parceiro que tivesse o mesmo brilho nos olhos. E até o momento, Benjamin não encontrava ninguém assim ao seu redor. Dário, que piquenique é esse? Perguntou Bianca à noite. Você está encarando esse e-mail há 1 hora. Algum segredo? É o aniversário da empresa. Normalmente, só a diretoria é convidada, mas desta vez Benjamin resolveu ser generoso, ironizou Dário. Posso ir com você? Perguntou Bianca animada. O convite é para 2 pessoas, está bem aqui escrito. Dário lançou um olhar irritado para ela. Nunca te ensinaram que não é educado ler os e-mails dos outros. Nem pensar, é melhor você ficar em casa. Acrescentou de forma ríspida. Mas eu realmente quero ir. Suspirou Bianca. Olha só, quase como a Cinderela querendo ir ao baile. Só me faltava essa. Dário fez um gesto impaciente. Fique em casa e nem pense em aparecer lá de surpresa. Melhor usar esse tempo para cozinhar alguma coisa. Naquele momento, mais um e-mail chegou. Desta vez, era da secretária de Benjamin, enviado especificamente aos funcionários casados. Agora não havia mais dúvidas. Dário deveria comparecer ao evento com a esposa. Reprimindo a irritação, ele resmungou. Parece que você vai acabar indo. Mas, pelo amor de Deus, nem pense em servir suas gororobas para o chefe. Vai acabar envenenando alguém. Ninguém vai sobreviver. Dário soltou uma gargalhada alta, satisfeito com a própria piada. Se continuar, eu te acerto com a concha. Respondeu Bianca, com os olhos marejados. Que dia mesmo é esse piquenique? Ótimo, justo no meu período de folga. Quando perceberam, já estavam passando pelos portões daquele restaurante no campo. Bianca já havia participado de alguns eventos corporativos da empresa antes e conhecia alguns dos colegas de Dário, mas essa era a primeira vez que encontrava seu chefe. Benjamin era um homem de porte robusto, alguém que claramente entendia de boa comida. Após as boas-vindas do anfitrião, os convidados foram acomodados em chalés dentro da propriedade do hotel. Bianca e Dário se instalaram no quarto, trocaram de roupa e seguiram para a área principal do evento. Ao chegarem ao local, perceberam que todos já estavam reunidos. De longe, Dário sorriu para Patrícia, que
que estava vestida elegantemente e circulava pelos convidados. As mesas estavam repletas de ingredientes frescos. Foi então que Benjamin sugeriu uma competição culinária entre as mulheres presentes. Cada uma deveria preparar um prato rápido e saboroso. Discretamente, Bianca se afastou e fingiu admirar as árvores ao redor, determinada a evitar qualquer envolvimento naquela disputa. Para tornar sua fuga mais convincente, Bianca pegou o celular, fingindo estar ocupada, mas foi interrompida por Benjamin, que a chamou de volta. Aqui não aceitamos desculpas, disse o chefe com um sorriso. Mesmo que você não saiba cozinhar nem um ovo, sempre dá para inventar algo criativo. Certo, suspirou Bianca, assentindo com um olhar resignado, antes de se dirigir às mesas. Em sua mente, dezenas de receitas já começavam a se formar. De longe, Dário observava a esposa com uma expressão nada amigável. Mas não havia nada que pudesse fazer. Questionar a decisão do chefe estava fora de cogitação. Ele olhava para Bianca com rancor, desejando que ela falhasse. Afinal, se alguém fosse elogiado naquele evento, esse alguém não seria ela, e sim ele. Mas Bianca possuía um talento culinário natural. Já de avental, ela pegou a frigideira e começou a preparar seu prato. Dário, apreensivo, cobriu os olhos por um instante. Meia hora depois, o timer soou. A maioria das mulheres havia preparado saladas carregadas de maionese, mas Bianca surpreendeu a todos ao apresentar um prato quente, e ainda por cima, com filé de peixe. Dário franziu o senho, descontente. Podia ter feito carne grelhada, pelo menos, resmungou, sentindo a fome apertar. Agora, restava apenas aguardar a degustação daquele banquete. Quando Benjamin chegou ao prato de Bianca, olhou para ela com surpresa e perguntou: "O que temos aqui?" "Sou-lhe Meunieri", respondeu Bianca com um sorriso. "Experimente, não se preocupe, é só peixe com molho." "Isso parece uma apresentação de restaurante", exclamou Benjamin, impressionado. "Sou apenas uma cozinheira amadora", respondeu Bianca, sorrindo. "Coma antes que esfrie." A vitória no concurso foi concedida a ela sem qualquer contestação, e seu prêmio foi um certificado para qualquer curso de uma renomada escola de gastronomia da cidade. Bianca corou ao receber o prêmio, enquanto alguns dos convidados já começavam a pedir a receita do prato vencedor. Dário, por sua vez, simplesmente desviou o olhar. Ele deveria parabenizá-la, mas não se deu ao trabalho. No entanto, Bianca não se importou. Ela já conhecia aquela escola. Muitas reportagens haviam sido feitas sobre o prestígio do local. Mas o mais importante era que, ao concluir um curso lá, o aluno recebia um diploma de requalificação profissional como chefe de cozinha. Aquilo significava a chance de finalmente realizar seu sonho. Claro, começaria com a certificação mais básica, e ela sabia que a carreira na gastronomia exigia aprendizado contínuo e aperfeiçoamento constante. Mas, por ora, estava apenas feliz com o que já havia conquistado. Enquanto isso, os demais participantes do piquenique conversavam animadamente. Bianca, no entanto, mergulhou em seus pensamentos e se lembrou de um episódio do passado. O dia em que ela e sua mãe, por acaso, ganharam uma viagem de cruzeiro em um sorteio realizado no trabalho. Naquela época, o ambiente em casa era um verdadeiro pesadelo. Sua mãe fazia o possível para sair daquela situação, mas seu marido e a sogra, que no início do casamento pareciam pessoas decentes, estavam cada vez mais afundados no alcoolismo. Ludmila, que um dia foi uma mulher bonita, agora parecia exausta. Seu corpo vivia coberto de hematomas, novos machucados surgindo constantemente. O rosto, no entanto, seu marido não tocava. Ele precisava que ela continuasse trabalhando. Fugir também não era uma opção. Ludmila veio de uma vila isolada, e sua antiga casa lá já havia sido destruída por um incêndio, levando consigo o pai alcoólatra que a criou sozinho. Ela jamais desejaria esse destino para sua filha. Foi durante o cruzeiro que tomou a decisão. Ao voltar, deixaria o marido. E no navio, conheceu um cozinheiro da tripulação, Vitor Siqueira. 10 dias depois, ao desembarcar, ela já não estava mais sozinha. Sua mãe e Vitor Siqueira já estavam juntos há 22 anos, e Bianca sentia um orgulho genuíno deles. Durante os verões, sempre passava um tempo a bordo do navio com Vitor. Foi ele quem insistiu para que ela praticasse natação, e sempre que participava de competições,
estava lá torcendo por ela enquanto conquistava medalhas. Mais tarde, sua vida tomou outros rumos, o esporte ficou para trás e seus interesses mudaram. Seu pai biológico faleceu alguns anos depois daquele cruzeiro, envenenado por álcool falsificado, junto com a própria mãe, a avó de Bianca e alguns amigos de bebedeira. Bianca foi arrancada dessas lembranças sombrias pela voz de Benjamin. Parece que está sonhando acordada, comentou o chefe de seu marido. Estava apenas pensando, respondeu Bianca. Pois bem, quero lhe fazer uma proposta um pouco ousada. Outro concurso? Perguntou ela, rindo. Olha que meu marido já não gostou do primeiro. E por quê? Você cozinha maravilhosamente bem. Quase engoliu o garfo de tão bom que estava. Elogiou Benjamin. Ele então prosseguiu. Tenho um projeto em mente. Quero abrir um restaurante de comida caseira, com receitas simples e acessíveis. Nada muito sofisticado, apenas pratos saborosos e bem feitos. Aceita ser minha chefe de cozinha? Mas eu não tenho formação em gastronomia. Bianca hesitou. Melhor ainda. Benjamin sorriu. Eu também não conheço todos os detalhes do ramo, infelizmente. Mas, para começar, podemos contratar um chefe profissional. Você trabalha ao lado dele, aprende na prática, e com o tempo, assume o posto. Você vai assumir o comando. Eu nem sei o que dizer. Bianca suspirou. No banco, pelo menos, tenho alguma estabilidade. E o salário? Perguntou ela. Quanto você ganha? Eu compenso tudo, respondeu Benjamin. Esse restaurante é um projeto pessoal, um sonho. Chame como quiser. Mas e os lucros? Não há grandes limitações financeiras, garantiu ele. Claro, seria ótimo se em um ano o restaurante se tornasse sustentável, mas isso não é o mais importante agora. Bianca trocou números de telefone com Benjamin. Enquanto isso, Dário observava a cena com uma expressão irritada, gesticulando de forma indignada. Seu descontentamento era evidente, e ele fazia questão de demonstrar seu protesto contra a forma como Bianca interagia informalmente com o chefe. No entanto, Bianca simplesmente fingiu não perceber suas insinuações. Já Benjamin não perdeu tempo e interceptou Dário, chamando para conversar. Então, Dário, por que você escondeu de nós por tanto tempo esse talento? Perguntou Benjamin. Sua esposa é uma verdadeira deusa da cozinha. Trabalhar num restaurante? Dário bufou, irritado. Mas ela nem tem formação. Como assim? Restaurante? No máximo, ela pode cozinhar algo para os amigos de vez em quando. E essa é exatamente a ideia do nosso restaurante. Respondeu Benjamin com um sorriso divertido. Se aceitar a proposta, posso até considerar sua promoção para chefe de departamento, acrescentou Benjamin. Considere isso um pequeno incentivo, ou suborno, para que sua esposa cozinhe menos em casa daqui para frente. Ah, ótimo, menos comida em casa. Dário resmungou, dando de ombros. Benjamin percebeu o desprezo na atitude dele, mas optou por não se intrometer na vida conjugal do funcionário. Em vez disso, sugeriu que todos fossem nadar no rio. A empolgada multidão de adultos correu para se trocar. Dário entrou rapidamente na água e logo saiu. Quando criança, quase se afogou, e até hoje só conseguia se manter na superfície com esforço. Além disso, sentia uma inveja feroz da esposa, que era candidata a mestre em natação. Ele seguiu Bianca com o olhar enquanto ela nadava graciosamente. Depois, desviou a atenção para Patrícia, que entrava na água de forma elegante, vestindo um maiô preto que realçava suas curvas. Mais uma vez, Dário sentiu orgulho por ter conseguido chamar a atenção de uma mulher tão deslumbrante. De repente, Patrícia mergulhou, mas não voltou à superfície. Dário se levantou rápido, prestes a gritar por ajuda, mas antes que pudesse reagir, uma sombra prateada cortou a água na direção de onde ela havia sumido. Segundos depois, duas cabeças emergiram, a de Bianca, clara e determinada, e a de Patrícia, escura e ofegante. Bianca puxou Patrícia para fora da água com força, até que ela finalmente se sentou na areia, tossindo intensamente e arregalando os olhos para sua salvadora, atordoada. Foi você que me tirou da água, murmurou Patrícia, olhando incrédula para Bianca, que mal chegava à altura de seus ombros. Sim, eu pratiquei natação. Lá, a gente aprende todo tipo de técnica,
respondeu Bianca com um leve sorriso. Obrigada, agradeceu Patrícia de forma breve. Foi uma cãibra. Sim, e a água estava muito fria. Eu já achava que não conseguiria sair sozinha. Agora o mais importante é se aquecer. Olha, Benjamin já trouxe um cobertor, disse Bianca, sorrindo. E tome mais cuidado com essas cãibras. Mesmo nadadores experientes podem se afogar assim. Melhor ir ao posto médico. Foi então que Patrícia baixou a voz e murmurou. Estou grávida. Ela não percebeu que, atrás dela, Dário tinha escutado tudo. Ainda está no começo, mas pode considerar que hoje você salvou 2 vidas, não apenas uma. No mesmo instante, Dário segurou a amante de maneira rude e a puxou para se levantar. Vamos, levante-se. Não tem por que ficar sentada na areia. Vou te levar ao posto médico. Patrícia se apoiou nele, ainda tonta, enquanto caminhavam para fora da área do evento. Ela se aproximou de Benjamin e pediu para ir embora. O chefe, embora decepcionado, não tentou impedi-la. Ele entendia que a jovem tinha acabado de passar por um grande susto e que não estava mais no clima para comemorações. Enquanto isso, Dário acompanhava Patrícia até o posto médico. De lá, uma ambulância a levou ao hospital por precaução, para garantir que o incidente e seus possíveis desdobramentos não se tornassem um problema mais sério. Dário voltou para onde Bianca estava, sentindo um suor frio escorrer pelas costas. Mais uma vez, ela havia se destacado com esse seu maldito impulso de querer salvar todo mundo. Quando soube que a esposa também estava indo embora, ficou ainda mais irritado. No entanto, naquele momento, ele próprio já não tinha mais vontade de continuar no evento. Você me envergonhou na frente do meu chefe e de todo mundo. Ele gritou com Bianca dentro do carro. Eu sabia que não devia ter trazido uma caipira sem modos para um evento desses. E aquela garota? Patrícia. Como ela está? Bianca ignorou o ataque e perguntou com calma. Foi levada para o hospital. Suspirou Dário, incomodado. E por que você está tão irritado comigo? Bianca franziu a testa. Só porque cozinhei. Seu chefe me chamou pessoalmente para participar. O que você queria que eu fizesse? Recusar? Devia ter feito um prato ruim pelo menos. Rebateu Dário, frustrado. Bianca sorriu ironicamente. Mas você mesmo me proibiu de envenenar o chefe, lembra? Tá. No fim das contas, até que ficou bom, Dário resmungou. Mas agora você está muito íntima do meu chefe, então é melhor não brigar com ele. Pelo menos ele prometeu me promover. Talvez essa sua cena toda não tenha sido completamente inútil. Mas ainda assim, você não precisava se exibir tanto. Não foi de propósito, respondeu Bianca com um sorriso. E quanto a Patrícia? Por que você teve que salvá-la? Continuou Dário, irritado. Havia um monte de gente lá. Alguém teria ajudado. Bianca suspirou. Engraçado como as pessoas acham que quem está se afogando grita e agita os braços. Quando, na verdade, a maioria simplesmente afunda em silêncio. Então, sem reclamações, certo? Dário ficou em silêncio. Me diz, quem mais pulou para salvá-la? Você? Dário não respondeu. Ele se lembrou de sua própria experiência de quase afogamento na infância, quando a água o engoliu e ele sentiu nariz e boca se encherem de líquido. Naquele estado, ele certamente não conseguiu gritar nem se debater. Bianca não quis mais discutir. Jogou o maiô para lavar, tomou um banho e foi descansar. Dário, por sua vez, foi para a cozinha, onde encontrou sua mãe tomando café. Eles moravam na casa dela. Teresa era dona de uma empresa de limpeza e a administrava com firmeza, navegando com segurança pelos desafios do mercado. Então, nossa estrela vai abandonar o trabalho no banco? Comentou ela, irônica. E por que você está tão preocupado? E qual é o problema? Continuou Teresa. Pense bem, Bianca já passa o dia todo na cozinha porque gosta, tem talento para isso. Por que ela deveria se forçar a fazer outra coisa? Ah, não começa a defendê-la. Resmungou Dário. Ela fez faculdade de finanças para agora fritar ovos na cozinha de um restaurante? Além disso, o que você acha que Benjamin pode abrir? Ele não entende nada de gastronomia. Não acredito nesse projeto. Bianca vai acabar perdendo um emprego estável por essa besteira. Só isso. Para sua informação,
Hoje em dia os chefes de cozinha são verdadeiras estrelas, ironizou Teresa. Não subestime essa profissão. Sua esposa pode muito bem conseguir um diploma na área e trabalhar em um restaurante prestigiado, e não em qualquer lanchonete de esquina. Ou você acha que ser operadora de banco é melhor? Ou analista de crédito? Nenhum deles ganha fortunas. Talvez você tenha razão, Dário suspirou. Bianca ganhou um certificado para estudar em uma escola de culinária renomada. Está feliz como uma criança. Teresa olhou para ele com atenção e balançou a cabeça. Ela percebia claramente a falta de amor do filho pela esposa, mas não conseguia entender o porquê. Bianca era um verdadeiro raio de sol, uma pessoa que nunca lhe fizera mal. Enquanto Bianca dormia, Dário foi até o hospital visitar Patrícia. Com facilidade, fingiu ser um colega preocupado e conseguiu entrar no quarto dela, embora os médicos tenham pedido que a visita fosse breve para não cansar a paciente. Patrícia ainda estava fraca. Deitada de lado na cama, esperava pelo ultrassom que confirmaria se estava tudo bem com a gravidez. Ao ver Dário parado à sua frente, ela se assustou, arregalando os olhos. "O que você está fazendo aqui?" perguntou em voz baixa. "Provavelmente me darão alta em algumas horas." "Eu só fiquei preocupado", respondeu ele, disfarçando. Decidiu não demonstrar, por enquanto, que já sabia da gravidez. "Como você está se sentindo?" "Bem, dentro do possível. Mas, Dário, aquela mulher que me salvou, ela é sua esposa, não é?" "Não fale assim, com esse tom de voz", cortou ele abruptamente. Esse é o jeito infantil que Bianca sempre usa para falar comigo, como se eu fosse uma criança de 5 anos. "Tudo bem", Patrícia respondeu calmamente. "Vai embora. Depois eu te mando uma mensagem avisando como ficou tudo." Dário saiu do hospital confuso. Por um lado, já estava quase na casa dos 30 e sabia que era hora de assumir responsabilidades, ser pai. Por outro, um divórcio com Bianca, naquele momento, não lhe parecia nada vantajoso. Afinal, ela agora tinha simpatia do chefe, e seria um desperdício abrir mão disso. Dário se via preso em uma situação complicada e sentia um grande desconforto. Foi então que percebeu algo que nunca havia admitido para si mesmo. Ele não queria filhos. Além disso, sua paixão por Patrícia não era tão intensa quanto imaginava. No dia seguinte, Bianca foi até a escola de gastronomia com seu certificado. Para surpresa de todos, em vez de escolher um curso da moda, optou pelo curso básico. Ao avaliar suas habilidades na cozinha, o diretor da escola ficou impressionado e ofereceu a ela, sem custo adicional, aulas avançadas para que pudesse obter uma certificação mais elevada ao concluir o curso. Bianca aceitou sem hesitar. Ali, sentia-se no seu verdadeiro lugar. Um mês depois, ainda dentro do período de férias, pediu demissão do banco. Ninguém queria abrir mão de uma funcionária tão dedicada, responsável e eficiente. Chegaram até a lhe oferecer uma promoção. Mas Bianca estava decidida a seguir seu sonho. Tinha algumas economias guardadas, o suficiente para se manter no início dessa nova fase. Pouco tempo depois, Benjamin entrou em contato. Além do local, Benjamin já havia providenciado a compra de móveis e equipamentos para o restaurante. Bianca trabalharia sob a supervisão de um renomado chefe da cidade, Ítalo. O problema é que Ítalo possuía sua própria escola de gastronomia, que era rival direta da instituição onde Bianca estudou. Por isso, ele não queria aceitar uma protegida da concorrência em sua cozinha. "Quem te ensinou a cortar cebola desse jeito?" berrou Ítalo, furioso. "Suas mãos parecem ganchos. Tente cortar direito. Me dá isso aqui, eu mesmo faço. Contratam qualquer um pelo anúncio e depois sobra para mim." Resmungou ele, irritado. "Estou seguindo a técnica correta", retrucou Bianca, à beira das lágrimas. "Aqui é minha cozinha", rugiu Ítalo. Se tivesse estudado numa escola decente, saberia disso. Mas não. Aprendem nessas espeluncas e depois aparecem aqui achando que sabem alguma coisa. "Mas os meus professores falavam bem de você. Por que tanto ódio?" "Eu não sou obrigado a ser simpático com ninguém", rebateu Ítalo. Se tivesse a mesma dedicação para cozinhar que tem para reclamar, talvez já soubesse pelo menos cortar cebola direito. "Eu estou cortando direito", Bianca murmurou, engolindo as lágrimas. "Quanto tempo de experiência você tem numa cozinha profissional?"
Experiência nenhuma, né? Ítalo zombou. Eu, por exemplo, passei 20 anos dentro de cozinhas profissionais. Trabalhei na capital, nos melhores restaurantes. Ele bufou e continuou. E agora estou aqui, nesse fim de mundo, tentando transformar patinhos feios em cisnes. Mas, sinceramente, não adianta jogar pérolas aos porcos. Tem gente que simplesmente não tem talento. Bianca enxugou as lágrimas em silêncio e voltou a cortar a cebola com mais atenção. Ela já tinha entendido uma coisa: a alta gastronomia era um ambiente difícil, e os chefes profissionais costumavam ser pessoas rudes e exigentes. Claro, a menos que estivessem vendendo cursos pagos, onde o cliente sempre tem razão. Benjamin observava tudo. Desde que se afastou do ramo publicitário para se dedicar ao restaurante, acompanhava de perto os atritos entre Bianca e Ítalo. No entanto, evitava intervir diretamente. Afinal, Ítalo era um chefe renomado, e os primeiros clientes vinham justamente por causa dele. Para Benjamin, o investimento em Bianca ainda não parecia promissor. Mas, enquanto ele hesitava, Bianca tomou a iniciativa e foi falar diretamente com ele. Você me contratou para ser chefe deste restaurante, disse ela, ofendida. Então por que fez todas aquelas promessas? Me escute, Benjamin suspirou. Para ser sincero, eu não compreendia bem a complexidade da área quando começamos. Ele passou a mão pelo rosto, pensativo. Além disso, não estamos tentando fazer uma revolução na gastronomia. Colocar alguém com um diploma básico como chefe principal vai contra todas as normas do setor. Por que não aproveita para adquirir experiência primeiro? Aprender com Ítalo. Seu chefe é um idiota. Rebateu Bianca, furiosa. Nem no banco eu vi gente tão arrogante. Ele é um pavão vaidoso, tem mania de grandeza. Ela bufou, irritada. Sem contar que ele nem segue a pesagem correta dos ingredientes e ainda trabalha sem luvas. Seria bom você dar um toque no seu gênio, antes que a vigilância sanitária apareça por aqui. Vou levar isso em consideração, respondeu Benjamin, acenando com a cabeça, embora começasse a se arrepender de ter contratado alguém sem experiência para trabalhar ao lado de um chefe renomado. Frustrada, Bianca saiu do escritório e voltou para a cozinha. Lá dentro, Ítalo reinava absoluto, gritando com os funcionários. Um dos auxiliares lavava a louça encolhido, tentando ignorar as broncas. Bianca também foi imediatamente colocada para trabalhar. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia prazer em cozinhar. Apenas executava as tarefas de maneira automática, sem entusiasmo. Sentia nojo da situação, tristeza por ter que se submeter àquele narcisista mandão. Quando viu Ítalo estragar um dos pratos, ficou em silêncio e simplesmente refez a receita sem dizer nada. Enquanto Ítalo estava distraído, Bianca aproveitou para substituir o prato estragado sem que ele percebesse. No entanto, ele logo notou que a comida na mesa estava diferente, e para piorar, a versão dela era claramente superior à dele. A comparação foi inevitável. Foi nesse momento que Ítalo percebeu que a novata era, de fato, talentosa. Mas, imediatamente, veio outro pensamento: ele precisaria se esforçar para expulsá-la do restaurante. Poucos sabiam, mas Ítalo, o chefe todo-poderoso, vinha perdendo a visão rapidamente nos últimos anos. Uma cirurgia não ajudou, pelo contrário, sua condição piorou. Ele não conseguia usar lentes de contato, e óculos, para ele, estavam fora de questão. Sempre teve orgulho do seu perfil romano impecável e se recusava a escondê-lo atrás de armações pesadas. Como resultado, passava boa parte do dia cozinhando praticamente no escuro. Por isso, gritava tanto com os assistentes. Foi a maneira que encontrou para disfarçar seus próprios erros. Infelizmente para Bianca, o momento em que ela trocou o prato coincidiu com o raro instante em que Ítalo estava usando lentes. Enquanto Bianca lutava para sobreviver na cozinha profissional, Dário, por outro lado, aproveitava o tão esperado aumento. Benjamin cumpriu sua promessa, a promoção aconteceu e o salário aumentou, o que era um alívio para ele. Afinal, sustentar uma esposa e uma amante não saía nada barato. Mas, com Patrícia, a situação começava a ficar complicada. Naquele mesmo dia, Patrícia fez um pedido inesperado. Ela exigiu que Dário fosse até a casa dela depois do trabalho. O que aconteceu para tanta urgência? Ele perguntou, irritado. Normalmente,
Tinham encontros regulares, não havia motivo para essa pressa. Estou grávida, respondeu Patrícia, com raiva. E agora, vamos resolver isso de uma vez. Você vai se divorciar da sua esposa ou não? Ela cruzou os braços e continuou, séria. Essa criança precisa de um pai. E vou ter que ficar muito tempo afastada do trabalho. Vou precisar de ajuda, inclusive financeira. De quantas semanas você está? Perguntou Dário. Então, hesitou por um instante e sugeriu. Talvez devêssemos considerar interromper a gravidez, já que a situação está tão complicada. Ótimo! Excelente ideia, Dário! Exclamou Patrícia, indignada. No instante seguinte, estalou um tapa no rosto dele. Meu Deus, você realmente não consegue nem assumir a paternidade do seu filho? Dário massageou a bochecha dolorida. Calma, eu só perguntei. Você sabe que eu e Bianca nunca tivemos filhos, eu não tenho experiência com isso. Patrícia não queria ouvir desculpas. Então decide de uma vez. Vamos continuar juntos ou não? Porque eu não vou me contentar para sempre com o papel de amante. Ela se aproximou e declarou. Esse bebê vai nascer dentro de um casamento. Se não, vai ter processo judicial e teste de DNA. De qualquer jeito, você vai pagar pensão. A única diferença é se isso será resolvido pacificamente, ou com um escândalo na cidade inteira. Você não faria isso. Dário ficou furioso. Ah, não faria? Patrícia ergueu uma sobrancelha. Pensa bem, ele tentou argumentar. Em quem você acha que vão acreditar? Em mim, um homem respeitado e bem-sucedido, ou em você, uma ex-estagiária qualquer? Sem dizer mais nada, Patrícia o empurrou para fora do apartamento e trancou a porta. Patrícia trancou a porta e começou a chorar. Enquanto descia as escadas às pressas, Dário pegou o celular e digitou uma mensagem. Minha amante está grávida e quer que eu me divorcie. O que eu faço? Porém, na pressa, cometeu um erro. Em vez de enviar para seu amigo Alexandre, acabou enviando para Bianca. Naquele momento, Bianca estava em casa preparando o jantar. Era seu primeiro dia de folga depois de uma semana intensa e desgastante no restaurante. Ao ver o nome do remetente, desbloqueou o celular, abriu a mensagem, e ao ler o conteúdo, sentiu o chão desabar debaixo de seus pés. A espátula que segurava caiu direto no chão, seguida por tudo que estava cozinhando. Engolindo as lágrimas, desligou o fogão e foi para o quarto. 1 hora depois, já estava saindo de casa com uma mala. Enquanto caminhava pela rua, pegou o telefone e ligou para seu padrasto. Vitor Siqueira e sua mãe, Ludmila, trabalhavam juntos em navios. Ela era chefe da equipe de limpeza, e naquele momento, ambos estavam em alto mar. Ao atender a chamada, a voz de Vitor veio cansada, mas acolhedora. O que aconteceu, filha? Você sabe que pode contar conosco. Aqui ainda é sua casa. Bianca engoliu em seco e respondeu entre soluços. Dário tem uma amante, e ela está grávida. E no restaurante também está tudo horrível. Bianca desabafou. Me sinto uma inútil o tempo todo. Ela suspirou e continuou. Eu sei que cozinho bem, mas basta o Ítalo me encarar e pronto. Parece que me dá um apagão. Confundo os ingredientes, derrubo as coisas. Não deixe ninguém atrapalhar o seu sonho. Vitor Siqueira falou com firmeza. O mundo da gastronomia é assim mesmo. Essa cultura de humilhação está em todo lugar. Pense nisso como um ritual de iniciação. Mas depois, você mesma vai poder dar ordens. Ah, eu preferia nunca ter que passar por isso. Bianca suspirou. Minha filha está sendo uma covarde, é isso? Vitor brincou. Bianca, não chore. Não tenha medo de nada. No pior dos casos, você pode vir trabalhar comigo no navio como assistente de cozinha. Ele riu e acrescentou. Claro, vou te fazer ralar, mas prometo pegar leve. Bianca sorriu, mais tranquila. E dinheiro? Você tem o suficiente? Perguntou Vitor, preocupado. Posso mandar algo, se precisar. Está tudo bem, pai. Obrigada. Agora tenho certeza de que consigo lidar com isso. Se precisar, me liga. Vitor suspirou. Eu vou até aí e resolvo esse problema com esse tal de Ítalo, e com esse seu marido inútil. Ao chegar ao apartamento de sua família, Bianca desfez as malas no antigo quarto.
Quando ela e a mãe se mudaram para ali, não trouxeram praticamente nada da casa anterior. Apenas voltaram do cruzeiro com malas e se estabeleceram. No fim das contas, a casa do pai biológico de Bianca nunca teve muitas posses. Para se ter uma ideia, no ano anterior à separação, ele chegou a vender até as botas de inverno novas da filha para comprar bebida. A mãe dela chorou muito naquele dia. O dinheiro que sobrou só deu para comprar um par usado em uma loja de segunda mão. Bianca se lembrava bem de como seu pai podia ser assustador. E por outro lado, adorava seu padrasto. Vitor nunca levantou a voz, muito menos a mão contra ela ou sua mãe. Foi daquela casa que Bianca saiu para seu primeiro dia de aula, e todos os seus amigos sempre acreditaram que Vitor Siqueira era seu pai biológico. Somente os três conheciam a verdade. Enquanto isso, Dário chegou em casa e ficou chocado ao perceber que Bianca não estava lá. Ligou para ela várias vezes, mas o telefone só dava mensagem de desligado. A janta não estava pronta, e o guarda-roupa dela estava completamente vazio. Furioso, decidiu aproveitar a liberdade e sair para beber. Ligou para Alexandre e o chamou para um bar. Depois, perguntou: "Ei, por que você não respondeu a minha mensagem? O que eu faço?" "Que mensagem?" Alexandre estranhou. "Você não me mandou nada." "Como assim?" "Sei lá, cara. Estou ocupado. Depois a gente conversa." Dário franziu a testa, sentindo um calafrio. Se a mensagem não chegou para Alexandre, para quem ele tinha enviado? Dário pegou o celular, e ao verificar o destinatário da mensagem, sentiu um frio na espinha. Agora tudo fazia sentido. O sumiço de Bianca, as roupas dela desaparecidas. Ele havia enviado a mensagem para a própria esposa. 2 dias depois, Bianca voltou ao trabalho. Suas folgas haviam acabado. Na cozinha, tudo estava como sempre. Ítalo comandava a equipe aos berros, distribuindo ordens sem paciência. Mas, dessa vez, além da irritação habitual, Bianca sentia algo novo, a certeza de que tinha cometido um erro ao aceitar aquela proposta. Ela nunca deveria ter ido direto da escola de gastronomia para um restaurante. Não tinha experiência suficiente para lidar com aquele ambiente. Mas, na época, não quis pedir conselho a Vitor. Queria surpreendê-lo, mostrar que podia conquistar algo sozinha. Agora, arrependia-se de ter largado o banco tão precipitadamente. No entanto, naquele dia, algo incomum aconteceu. Ítalo não estava gritando com ela. Pelo contrário, parecia estranhamente educado. Ele até se deu ao trabalho de passar um recado. "O chefe Benjamin quer que você prepare aquele prato do piquenique para ele e alguns convidados." Mais do que isso, Ítalo mesmo havia separado e descongelado o filé de peixe. Bianca ficou surpresa, mas não comentou nada. Apenas seguiu a ordem. "Esse prato. De onde você tirou essa receita?" "Nunca vi nada parecido." Ítalo perguntou, curioso. "Li em algum lugar. Nem lembro mais onde." Bianca deu de ombros. "Vamos melhorar o molho?" sugeriu ele. "Acrescente um pouco desse óleo de nozes. Vai dar um toque autoral ao prato." "Interessante." Bianca concordou, sem suspeitar de nada. Sem hesitar, despejou uma generosa porção do líquido sobre o peixe, direto da garrafa que Ítalo lhe entregou. O chefe deu um passo para trás, observando-a com um sorriso malicioso. Agora era só esperar. O fracasso seria grandioso, e Ítalo queria saborear cada instante do seu triunfo. Ele sabia que, quanto mais experiência Bianca adquirisse, mais rápido sua própria farsa seria descoberta. E Ítalo não podia se dar ao luxo de perder o cargo de chefe. Seu salário era 3 vezes maior do que o dela, e ele não estava disposto a abrir mão disso. Além disso, sua escola de gastronomia estava à beira do colapso, acumulando prejuízos enormes. A verdade é que Ítalo era um péssimo empresário, mas admitir isso estava fora de questão. O prato foi levado da cozinha para o salão do restaurante. Alguns minutos depois, ouviram-se gritos e confusão. Clientes corriam de um lado para o outro. Alguém chamava uma ambulância. Bianca olhou para a área de atendimento e ficou horrorizada. Benjamin estava pálido, sufocando, segurando a própria garganta. Pouco depois, ele foi levado às pressas para o hospital. Ítalo fechou o restaurante imediatamente. Bianca correu atrás da ambulância.
Precisava entender o que havia acontecido. Felizmente, Benjamin sobreviveu. 3 horas depois, Bianca o acompanhava de volta para casa, dentro do táxi. Ainda abalada, perguntou: "Isso foi uma reação alérgica?" Benjamin respirou fundo antes de responder. "Que peixe você usou?" "Isso só aconteceu comigo uma única vez, anos atrás, quando estava viajando. Comi robalo." Benjamin lembrou. "Eu não sei", Bianca respondeu, confusa. "Ítalo trouxe o peixe. Ele sabia da minha alergia, não teria dado robalo. Nós nos conhecemos há muito tempo." Benjamin suspirou. "Talvez você realmente não devesse ser chefe." "Ah, muito obrigada." Bianca soltou uma risada amarga. "Parece que estamos pensando a mesma coisa. Não tire conclusões precipitadas." Benjamin suspirou. "Ainda precisamos avaliar a situação." Ele desceu na porta de casa, e Bianca seguiu para o apartamento de Victor. Agora tudo estava claro. Ítalo armou uma cilada, fez dela um motivo de piada. Ela se lembrou dos ensinamentos da escola de gastronomia: nunca deixe seus ingredientes e facas expostos. O mundo da alta cozinha é ainda mais cruel que o balé. E histórias sobre sabotagens eram comuns. No balé, jogavam vidro dentro das sapatilhas das rivais como uma brincadeira inocente. Agora, Bianca sentia na pele o que aquilo significava. Ela violou a regra essencial, confiou em ingredientes preparados por outra pessoa, não fez seus próprios cortes, e como resultado, quase matou um homem que confiou nela. No dia seguinte, o restaurante reabriu. Bianca voltou ao trabalho, mas sem nenhum entusiasmo. Enquanto vestia o uniforme no vestiário, ouviu vozes alteradas. Benjamin e Ítalo estavam discutindo em tom agressivo. Mesmo que ela fosse um gênio, um único caso de intoxicação alimentar e você vai para o buraco junto com todo o seu investimento. Bradou Ítalo. "Nosso movimento já não está essas coisas." Benjamin não respondeu imediatamente. "E eu lá queria essa mulher aqui." Ítalo continuou, ainda mais exaltado. "Eu queria uma cozinha mais caseira." Benjamin rebateu. "Mas os seus pratos, Ítalo. Nossos clientes vêm aqui para um almoço de negócios, não para um jantar refinado. E você trouxe uma autodidata sem diploma, com 2 meses de experiência, e espera que ela toque uma cozinha profissional." Ítalo esbravejou. "O que essa mulher pode saber? O negócio é seu, claro, mas eu tomaria uma decisão drástica." Naquele instante, o celular de Bianca tocou. Era uma mensagem de Teresa, sua sogra. Apesar de tudo, elas ainda mantinham contato. No texto, Teresa informava que Dário havia concordado com o divórcio. Bianca leu a mensagem 3 vezes para se certificar. Depois, digitou apenas uma palavra em resposta: "Ufa!" Em seguida, retirou o uniforme, engoliu as lágrimas e saiu do restaurante sem olhar para trás. Ela não suportava a ideia de ouvir o veredicto de Benjamin naquele momento. Quase sem perceber para onde ia, voltou para casa e se jogou na cama. O telefone tocou várias vezes, mas Bianca não ouviu. Benjamin estava tentando encontrá-la. Na manhã seguinte, ao acordar, viu que já havia sido oficialmente demitida. O que ela não sabia era que Benjamin havia tentado defendê-la até o último momento. Ítalo, por outro lado, estava exultante. Porém, naquele mesmo dia, ele cometeu um erro grave: confundiu sal com açúcar. E para piorar, derrubou uma lente de contato dentro de um dos pratos. Os clientes a encontraram na comida. E a confusão que se seguiu foi gigantesca. O escândalo no restaurante foi enorme. Enquanto isso, Bianca decidiu que não ficaria em casa se lamentando. Ela foi a mais uma aula prática na escola de gastronomia, e na volta, resolveu caminhar pelo parque. Ali, desde sua infância, funcionava um pequeno café famoso pelos churros recheados, pastéis assados e pães recheados. A comida era deliciosa e acessível. No entanto, naquele dia, um homem jovem, de aparência marcante e traços típicos das regiões do sul, corria desesperado na frente do estabelecimento. Ele puxava os próprios cabelos e gritava: "Tamara! Casar! Sério! Você tem 60 anos. E agora, onde vou arranjar outro cozinheiro para a temporada?" Ele parecia arrasado. Bianca se aproximou, intrigada, e perguntou com simpatia:
Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar? O homem olhou para ela, desconfiado. Você é cozinheira? Se não for, acho que não pode fazer muita coisa. Ele suspirou e explicou. Entende, minha tia Tamara trabalhou aqui por anos. Ela era um gênio na cozinha, mesmo sem diploma. Fazia pratos tradicionais como ninguém. Todo mundo vinha aqui só para comer os ensopados e as massas dela. Ele passou a mão no rosto, exasperado. Mas, de repente, resolveu casar, e o marido não quer que ela trabalhe mais. Agora estou ferrado, porque eu mesmo sou um desastre na cozinha. Minha irmã Camila diz que eu nem um ovo sei cozinhar direito. Eu sou cozinheira, mas ainda sem muita experiência. Bianca respondeu em voz baixa. E sou mais familiarizada com comida caseira do que com alta gastronomia. O homem arregalou os olhos, como se tivesse ouvido um milagre. Isso só pode ser destino, exclamou. Ele se apressou a segurar a mão dela e puxá-la para dentro. Vamos lá, sem formalidades. Venha conhecer minha cozinha. Bianca o seguiu e observou o espaço modesto. O lugar era mais uma lanchonete do que um restaurante. Ela examinou os ingredientes restantes e suspirou. Está bem complicado aqui. Faça uma lista. Ele respondeu animado. Meu sobrinho Ícaro encontra qualquer coisa e traz rapidinho. Então, por onde começamos? Com isso aqui, posso preparar um menu de almoço executivo, suspirou Bianca, avaliando os ingredientes disponíveis. Amanhã, fazemos as compras direitinho e planejamos o cardápio da semana. Você é um anjo, exclamou Cássio, emocionado. Ele passou as mãos pelos cabelos, ainda incrédulo. Em 2 meses cozinhando mal e porcamente, consegui afastar todos os clientes. Ninguém mais vem aqui. Já estava pensando em fechar. Bianca olhou para a montanha de pratos sujos na pia e comentou. Também seria bom lavar a louça. Isso eu mesmo faço. Cássio garantiu. Mas amanhã vou contratar alguém para isso. Ele então se apressou a levar os ingredientes para a cozinha. Bianca preparou uma salada fresca com tomates suculentos, pepino crocante, ervas aromáticas e azeite de qualidade. Como prato principal, um ensopado caseiro. Ao provar cada um deles, Cássio praticamente entrou em transe. Enquanto isso, os aromas deliciosos começaram a se espalhar pelo bairro, atraindo clientes curiosos. A irmã de Cássio, Camila, assumiu o papel de garçonete e começou a atender as mesas. O movimento do dia foi excelente, e Cássio estava radiante. Ele chegou a beijar as mãos de Bianca em gratidão, mas logo recuperou a postura e falou com seriedade. Fica aqui como nossa chefe. Ele fez uma pausa e continuou. A verdade é que eu e minha irmã não sabemos administrar isso sem a nossa tia. Nossos pais morreram, e esse restaurante é tudo que sustenta nossa família. Você não vai se arrepender. Acrescentou. Não vamos te deixar na mão com o salário, e os ingredientes serão do jeito que você quiser. Bianca suspirou, pensativa. Sabe, acho que o destino me trouxe até aqui hoje. Isso. Eu sempre acreditei que coisas boas acontecem na hora certa. Cássio sorriu. Ele então colocou um envelope na mão dela. Aqui está o pagamento de hoje. Amanhã, vamos formalizar tudo direitinho. Ele olhou nos olhos dela e acrescentou. Não me importo com diploma. Você é cozinheira de verdade, isso está claro. Ele pegou outro prato do ensopado, fechou os olhos ao saborear e brincou. Com você até sola de sapato fica gostosa. Bianca corou. Pela primeira vez, seu talento era reconhecido sem humilhação ou desconfiança. Os elogios de Cássio eram tão genuínos e abertos que Bianca, pela primeira vez, sentiu confiança real de que estava no caminho certo. Os dias passaram, tomados pelo trabalho. Decidiram que segunda-feira seria o único dia de folga. Nos demais, trabalhavam do amanhecer ao anoitecer. Em pouco tempo, todo o bairro soube que os cafés da manhã e almoços no restaurante de Cássio eram melhores que comida caseira. Agora, o lugar estava sempre lotado. Nas horas de maior movimento, precisaram até abrir a área externa para atender a demanda. Bianca não foi egoísta. Passou a ensinar Ícaro, sobrinho de Cássio, os fundamentos da cozinha. O garoto tinha um paladar refinado e um talento natural para combinar temperos. Juntos, Bianca e Ícaro formaram uma equipe perfeita. Com o tempo,
Os boatos sobre a nova lanchonete e seus pratos irresistíveis chegaram até Benjamin. Ele ficou chocado ao descobrir que se tratava do restaurante de Cássio. Afinal, empreendedores do ramo costumavam ignorar lugares como aquele, considerando-os meras lanchonetes sem importância. Mas, ainda assim, Benjamin decidiu conferir pessoalmente. Para sua surpresa, encontrou uma longa fila na entrada. E enquanto esperava, percebeu que outros donos de restaurantes famosos também estavam ali. Quando finalmente conseguiu comer e a multidão começou a diminuir, ele chamou um garçom e pediu: "Quero falar com o chefe." Ao ver Bianca, Benjamin sorriu, surpreso. "Então era você. Eu fiquei me perguntando quem era esse novo gênio da culinária. Então, é aqui que você está agora?" "Bom, vocês me demitiram." Bianca deu de ombros. "Na verdade, não foi bem assim." Benjamin suspirou. "Eu queria demitir Ítalo, mas como você não apareceu mais no restaurante, tive que mantê-lo. Eu ouvi a sua conversa com ele, e decidi sair sozinha." Bianca suspirou. Talvez tenha sido precipitado. Benjamin fez uma pausa e depois perguntou: "E o seu marido?" "Não sabe?" Bianca baixou a voz. "Ele tem uma amante. Estamos nos divorciando." Benjamin assentiu, pensativo. "Você não quer voltar a trabalhar comigo com uma nova chefe do restaurante?" perguntou. Bianca sorriu de leve e balançou a cabeça. "Não, obrigada. Outros convites já surgiram, mas, por enquanto, não posso abandonar Cássio. Aqui é diferente. O ambiente é familiar, ao contrário do seu restaurante." Ela suspirou antes de continuar. "Não quero mais disputar facas na cozinha." Benjamin percebeu que não a convenceria e foi embora de mãos vazias. De volta à agência de publicidade, convocou Dário imediatamente e deu a notícia sem rodeios. "Você está demitido." Dário ficou chocado. "O quê?" "Mas eu não posso perder o emprego agora." Ele explodiu. "Estou em processo de divórcio. E ainda tenho um filho vindo por aí. Como vou sustentá-lo?" Benjamin cruzou os braços. "E você pensou nisso enquanto traía sua esposa?" Dário ficou em silêncio. "Mas não se preocupe," continuou Benjamin, friamente. "Patrícia também está fora. Ela sempre trabalhou como freelancer, então nosso contrato com ela acaba aqui." Ele o encarou com firmeza. "Pode dar essa notícia para sua amante pessoalmente." Dário ficou vermelho de raiva. "Mas ela está grávida. Vocês não podem fazer isso." Benjamin deu de ombros. "Vamos ver." Ele fez uma pausa e acrescentou: "Na verdade, estou pensando em deixar a publicidade de vez e focar totalmente no restaurante." Dário saiu da empresa furioso. Agora, não tinha mais emprego, nem esposa, e em breve, teria uma criança para sustentar. Dário tinha perdido o emprego e estava convencido de que a culpa era de Bianca. Mas, ao chegar em casa, teve uma surpresa desagradável. Sua mãe ficou do lado da ex-nora. "A culpa é toda sua." Teresa esbravejou. Se meteu com a primeira que apareceu, não conseguiu nem segurar as calças, e agora quer reclamar. "Mas, mãe, eu tentei consertar as coisas." Dário tentou se justificar. "Ah, claro." Teresa cruzou os braços. "E a sua amante engravidou pelo vento, foi isso." Enquanto isso, a cidade se preparava para um grande festival gastronômico, patrocinado por empresas do setor. Qualquer restaurante ou lanchonete poderia competir, e Camila e Cássio insistiu para que Bianca participasse. Com tanto apoio, Bianca decidiu que iria competir. Estava disposta a dar tudo de si. Ítalo também se inscreveu no concurso, mas Bianca só descobriu isso no dia do evento. Quando chegou o dia do festival, Ítalo já havia sido demitido do restaurante de Benjamin. Mas isso não importava mais. A equipe de Bianca deu seu melhor e conseguiu a grande vitória. O prêmio era um alto investimento financeiro para o crescimento do restaurante. Cássio já fazia planos para transformar a lanchonete em um bom restaurante. Enquanto isso, Patrícia estava cada vez mais perdida. Após ser abandonada por Dário, que, sem o menor remorso, jogou em sua cara que ela era péssima em tudo o que fazia, a vida dela desmoronou de vez. As palavras dele ecoavam em sua mente. "Eu nunca deveria ter traído Bianca com você. Foi o maior erro da minha vida. Sem emprego,
Sem apoio financeiro e agora completamente sozinha, Patrícia cortou qualquer contato com ele. Sem rumo, passou a vagar sem destino pela cidade, tentando encontrar alguma razão para continuar. Naquela tarde, enquanto caminhava pelo parque, seu estômago roncou alto. Foi então que, no meio de toda sua miséria, um aroma irresistível a envolveu. O cheiro vinha de um lugar ali perto, e, sem pensar duas vezes, ela seguiu aquele cheiro como se fosse sua última esperança. O aroma irresistível de peixe frito com purê pairava no ar, despertando em Patrícia uma memória de infância. Faminta e exausta, ela não resistiu. Devorava sua porção com voracidade, murmurando de satisfação como um gato faminto. Do balcão, Bianca reconheceu o rosto familiar. Curiosa, aproximou-se e sentou-se à mesa dela. Patrícia. A outra mulher levantou os olhos do prato, surpresa. Foi você que cozinhou isso? Meu Deus, está maravilhoso. Ela sorriu timidamente e perguntou: posso pedir mais um prato? Tem alguém crescendo aqui dentro que decidiu que quer mais peixe frito. Bianca sorriu de volta. Claro, eu pego para você. Enquanto pegava os pratos, fez a pergunta que estava presa na garganta. Então, você era amante do meu marido? Patrícia suspirou profundamente e respondeu sem hesitação. Já não sou mais. Ela fez uma pausa e continuou, a voz trêmula. Aliás, Benjamin nos demitiu, nós dois. Você também? Bianca arqueou uma sobrancelha. Isso. Patrícia baixou a cabeça, encarando o prato vazio. Hesitou por um instante, então respirou fundo e, com lágrimas nos olhos, olhou para Bianca. Eu sinto muito. Bianca ficou em silêncio, apenas a observando. Eu fui uma idiota. Destruí um casamento, me deixei enganar e acabei. Assim. Patrícia limpou o rosto, sem saber se eram lágrimas ou cansaço. Você não merecia o que eu fiz. E eu sei que desculpas não mudam nada. Mas eu preciso que você saiba que estou arrependida. Ela fechou os olhos por um instante, então completou, humilde e abatida. E eu preciso de um emprego. Qualquer coisa. Eu faço o que for preciso. Patrícia segurou o choro e murmurou. Se não por mim, por esse bebê. Ele não tem culpa do que eu fiz. O olhar de Bianca se suavizou. Ela nunca esqueceria o que Patrícia tinha feito, mas o bebê era inocente. Pensando nisso, Bianca respirou fundo e finalmente disse: na verdade, estamos precisando de alguém para cuidar das nossas redes sociais. Patrícia arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Sério? Você me daria essa chance? Fala com o Cássio. Ele cuida de tudo aqui. Chamado, Cássio se aproximou e rapidamente percebeu a situação. Na cultura de sua família, gravidez era considerada uma bênção, então ele tratou a conversa com sensibilidade. Uma hora depois, já haviam fechado um acordo. Patrícia começou imediatamente, fazendo as primeiras fotos dos pratos para as redes sociais. A partir daquele dia, passaram a se ver com frequência. Ela passou a trabalhar diretamente do restaurante, onde foi rapidamente acolhida pela equipe. Enquanto isso, Benjamin enfrentava problemas sérios. Alguém incendiou o restaurante de Benjamin. Todo o investimento que ele havia feito, cada centavo aplicado na nova fase do restaurante, foi reduzido a cinzas. O prejuízo foi gigantesco. Sem estrutura para reabrir o negócio, ele tentou manter as operações, mas nenhum chefe conseguia se manter no restaurante, e com o tempo, o lugar simplesmente faliu. Os números não mentiam, os prejuízos eram evidentes, e ele não tinha argumentos para se defender. Desmotivado, ele também abandonou sua agência de publicidade. O dinheiro começou a diminuir drasticamente. Foi nesse estado de abatimento e frustração que ele apareceu no restaurante de Bianca. Ela o recebeu sem ressentimentos e serviu seus famosos bolinhos de carne caseiros. Depois do jantar, fez uma sugestão. Você já pensou em procurar as câmeras de segurança das lojas e dos carros estacionados na rua na noite do incêndio? Benjamin considerou a ideia, e algum tempo depois, uma gravação foi encontrada. Dessa vez, ele mesmo procurou Bianca para dar a notícia. Melhor que saiba por mim do que pela polícia. O incêndio no restaurante foi provocado pelo seu ex-marido. Bianca não demonstrou surpresa. Dário? Já imaginava.
A gravação da câmera foi suficiente para provar que ele incendiou o restaurante. Ele tentou fugir da cidade, mas a polícia o pegou antes que conseguisse escapar. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo a informação. Então, ele finalmente teve o que merecia. Benjamin balançou a cabeça afirmativamente. Bianca não sentiu pena. Depois de tudo que Dario lhe fez passar, era quase um alívio saber que o destino havia cobrado sua dívida. Pelo menos tem um lado bom nessa história. O seguro vai pagar a indenização, e o terreno ainda é meu. Vou construir um novo restaurante. Ele a olhou com um sorriso esperançoso. Você vem trabalhar comigo? Bianca riu. Onde foi que eu já ouvi essa proposta antes? Depois de um instante, Bianca respirou fundo e completou, escolhendo as palavras com cuidado. Por enquanto, não. Eu gosto daqui. Cássio, Camila, Ícaro. Eles são minha família agora. Ela olhou ao redor, vendo o movimento do restaurante. O cheiro de comida fresca, os clientes sorrindo, a equipe trabalhando unida. Ela se sentia parte daquilo. Não quero sair. Benjamin a observou com atenção antes de perguntar. Então nunca vai aceitar minha proposta? Bianca sorriu levemente, mas sua resposta foi firme. Tenho certeza de que você vai encontrar um grande chefe para o seu restaurante. E se eu ainda quiser esperar por você? Benjamin perguntou, meio brincando, meio sério. Bianca deu uma risada suave. Quando meu aprendiz estiver pronto. Quem sabe? Benjamin não insistiu. Apenas abriu um sorriso confiante e disse. Então eu espero. A partir daquele dia, ele passou a frequentar o restaurante de Bianca todos os dias, tanto para o almoço quanto para o jantar. E no fim da noite, sempre a acompanhava até em casa. No começo, Benjamin tentou conquistar Bianca, mas logo percebeu que ela só o via como um amigo. Em um momento impulsivo, chegou até a pedir sua mão em casamento, mas, ao receber um não educado, decidiu seguir em frente. E quem acabou conquistando seu coração foi Patrícia. Para Benjamin, todas as mulheres eram bonitas, e ele não demorou a se apaixonar novamente. 6 meses depois, o novo restaurante de Benjamin foi inaugurado. Enquanto isso, Ícaro já havia sido aceito na escola de gastronomia e estudava para se tornar um chefe profissional. Toda a família se orgulhava muito dele. O primeiro grande evento do novo restaurante de Benjamin foi um casamento. Foi ali, no restaurante recém-inaugurado, que Patrícia e Benjamin oficializaram sua união. A cerimônia foi íntima e elegante, com um jantar impecável. A filhinha de Patrícia, ainda bebê, dormiu durante toda a cerimônia nos braços da tia Camila, sem derramar uma lágrima. Depois disso, Cássio também decidiu transformar um dia especial em parte da história do seu restaurante. Com o sucesso crescente, o estabelecimento passou por uma grande reforma, tornando-se um dos restaurantes mais requisitados da cidade. E no dia de sua reinauguração oficial, o evento teve um significado ainda maior. Foi o dia do casamento de Bianca e Cássio. Bianca finalmente teve um dia inteiramente dedicado a ela, com uma linda festa, cercada por pessoas que realmente torciam por sua felicidade e ao lado de um homem que a amava e a admirava pelo que ela realmente era, valorizando seu talento e seu dom na culinária. Uma das convidadas mais emocionadas foi ninguém menos que Teresa, sua ex-sogra, que agora via Bianca não apenas como uma ex-nora, mas como uma filha. E assim, Bianca encerrou um ciclo e começou outro, com amor, sucesso e uma nova família ao seu lado. Muito obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.